Boa noite a todos, boa noite Carlos, sejam muito Boa bem-vindos a noite. mais um episódio das Conversas de Vendedor, o podcast da Comunilog, onde falamos do mundo real das vendas, da liderança e da transformação empresarial. Aqui não há teorias distantes, há experiências vividas, histórias reais e pessoas que fazem acontecer, como é o caso do nosso convidado hoje. Hoje recebemos alguém que vive a liderança e o negócio com a mesma intensidade, como pilota um avião ou joga uma partida de xadrez, com estratégia, foco e uma paixão genuína pela aprendizagem contínua. É engenheiro civil de formação, tem paixão por aviação, mas há muito que trocou os cálculos e o botão pelo desafio de construir algo ainda mais complexo, equipas e empresas de sucesso. Foi líder em organizações como a Prio, as Minas da Alstrel e Martifer, e hoje é empresário e treinador de negócios certificado pela Action Coach, que é a maior escola business coach do mundo, onde ajuda empresários a conquistarem mais resultados, mais tempo e mais sonhos realizados. Bem-vindo, Carlos. É um prazer ter-te aqui connosco. Olá, muito boa noite, Nuno, e a todos os ouvintes. É um gosto estar aqui e obrigado pelo convite. Carlos, vou-te começar aqui a falar aqui um bocadinho da tua história. A tua história, no fundo, é alguém que inspira muito, porque, no fundo, é alguém que vem da área da engenharia civil. É uma história fascinante. Vens da engenharia civil, passaste por grandes empresas e hoje dedicas-te a formar e inspirar outros empresários. Quando é que percebeste que a tua missão não era apenas fazer, mas fazer os outros fazerem melhor? Olha, de facto isto começou há muito tempo, porque mesmo na faculdade, por exemplo, quando um colega me perguntava uma dúvida qualquer, eu não explicava apenas, eu começava a fazer perguntas para levar as pessoas a pensar, porque ao descobrirem por elas, aquilo que aprendem fica muito mais presente. De maneira que às vezes até me chamavam chato, mas diz-me só como é que é. E eu não dizia, perguntava, até que as pessoas chegavam lá e diziam: é aquilo que nós chamamos um brilhante flash do óbvio. E é isso que eu gosto muito de promover. Muito bem. Olha, o teu percurso mostra que sabes adaptar-te a contextos muito diferentes. Indústria, energia, mineração. Qual foi o maior choque de cultura que viveste entre o mundo técnico e o mundo da gestão de pessoas? De facto, sempre tive muita facilidade em adaptar-me a outras situações. Mas quando muitas coisas mudam ao mesmo tempo, é claro que isso é mais complicado garantir essa adaptação. E isso aconteceu quando estive na Roménia. Estive lá 2 anos como diretor-geral dos investimentos da Martifer na Roménia, a começar um projeto diferente, com pessoas diferentes, num país diferente, com uma língua diferente, e aí houve muitas noites mal dormidas, com muito trabalho acumulado, com toda esta adaptação, aprender um pouco a língua do romeno, que acaba por não ser muito diferente do português, mas essa foi, sem dúvida, a parte mais complicada e que senti mais essa dificuldade de adaptação. Porque te vou trocar a segurança de uma carreira técnica por um caminho tão humano e desafiante como o do coaching e da liderança empresarial. Olha, a segurança acaba por ser muito relativa, não é? Porque o que é mais seguro? Alguém que trabalha por conta de outrem ou alguém que só depende de si e daquilo que faz para conseguir garantir os seus sonhos e os seus objetivos, não é? De maneira que não sei se concordo contigo, porque tinha essa insegurança, dependia de outros e agora só depende de mim. E desde então tenho o meu tempo e respondo perante mim. Às vezes sou um chefe lixado, outras vezes até sou um tipo simpático. É um chefe de ti próprio. É. Também tenho os meus sonhos e trabalho para os conseguir, para os aproveitar. Tenho o tempo que quero para a minha família, de maneira que foi uma mudança
agradável e estes últimos anos foram os melhores anos da minha vida, sem dúvida. Muito bem. Quando começaste a liderar equipas, o que é que te mais surpreendeu? Que mito sobre a liderança? Primeiro vamos perguntar o que é que te mais surpreendeu. Olha, há uma frase que um antigo chefe meu disse que ficou na minha memória desde sempre. As pessoas não são todas iguais e as pessoas não são iguais todos os dias. E depois, faz parte do papel do chefe, do líder, conseguir perceber isto e adaptar-se a cada pessoa. O chefe não pode esperar que os outros se adaptem, né? Porque a responsabilidade é dele. Ele é que tem que avaliar como é que está uma pessoa e saber se lhe tem que dizer os teus números estão uma porcaria, se isto continua assim, temos que falar. Ou se lhe deve dizer os teus números estão uma porcaria, o que é que se passa? Está tudo bem contigo? Não é? Tem tudo É o muito a ver com chefe a que tem... abordagem como tu fazes à pessoa? Ou a forma? Depende da pessoa, depende do perfil da pessoa, da situação, da urgência que é necessária para resolver as questões. Depende de tudo isso, sim. Olha, eu tenho que mito sobre liderança que eu logo no início. Olha, há um mito que uma vez um empresário com quem eu estava a falar ao telefone me disse que é o olho do dono que engorda o boi. É um E tu provérbio acreditas popular. nessa metáfora, que é o olho do dono que engorda o boi? É o olho do dono que engorda o boi. E se calhar isso já foi assim, não é? Aliás, ainda pode ser assim. Eu acho que há Mas coaches que não defendem esse conceito. Eu acho que não, que acho que isso vamos falar mais à frente, que é os sistemas que suportam e que engordam o boi. Pois, é tudo isso que engorda o boi, porque o dono de uma empresa pode chegar ao pé de alguém, de um colaborador, e dizer-lhe corre, né? E estar lá em cima dele para ele correr. E ele, se calhar, corre. Agora, quando o dono deixa de olhar, se for assim, ele continua a correr, não é? Porque ele só corre, e só corre mesmo depressa, a dar o máximo, se quiser. Claro. E então, o líder tem que ver, tem que avaliar o que é necessário para ele querer correr dessa maneira, não é? Se ele está alinhado com os valores da empresa, com a cultura da empresa, se está num bom ambiente, se quer seguir o líder, não é? Porque a decisão de seguir o líder não é do líder, é do liderado. Ele é que escolhe aquele líder para seguir. Se ele aprende com o líder, se ele evolui na empresa, se tem uma visão, se partilha até essa visão com o líder. Só assim é que ele vai querer fazer com força. No fundo é vestir a camisola, não é? E os valores que levavam uma pessoa a vestir a camisola há 30 anos atrás são diferentes. Tu achas que, Carlos, tu achas que no atual contexto e no panorama que hoje nós temos, mudaram, este conceito mudou, esta questão de vestir a camisola e esta perspectiva que hoje temos sobre o mercado? Mudou isso. Tu também deves ter notado isso. Acho que qualquer empresário notou isso. Porque antigamente, há 20 anos, 30 anos atrás, havia quase o agradecimento imediato por uma pessoa ter um emprego. Enquanto que agora não acontece isso. Agora é preciso outras coisas. As pessoas têm que se sentir realizadas com aquilo que estão a fazer. Já não é só uma questão monetária ou de ter o emprego. Têm que se sentir realizadas, têm que aprender, têm que crescer, têm que se sentir bem onde estão. De maneira que é preciso pensar em tudo isso para conseguir atrair e manter esses talentos que são necessários para que a empresa cresça. Muito bem. Olha, sabes que nós somos fãs da Action Coach, porque não sei se tens essa noção, a Action Coach teve aqui um papel muito importante no desenvolvimento da Comilog. Nós passámos de um patamar na altura, não sei se tens essa noção, de €500,000 depois para €1 milhão, e foi um desafio muito interessante para nós.
Até tive agora a oportunidade de conhecer a pessoa que também te introduziu nisso, através de um programa na nova SBE, e nós temos muito carinho pela Action Coach, muito carinho pela Action Coach, porque serviu aqui de impulso um pouco à Comunilog, numa fase que nós precisávamos perceber esta lógica dos sistemas e perceber como é que nós poderíamos melhorar todo o processo. Provavelmente nós não estaríamos ainda preparados para, na altura, implementar o programa, se calhar estamos muito mais amadurecidos e muito mais preparados para ter que suportar esse programa. Mas tiveste aqui um papel preponderante no modo do mindset e no modo de pensamento, e a Comunilog tem uma dívida de agradecimento para contigo nesse sentido. E não me lembro de vir às vezes ao Porto Alegre e de outros sítios a falar contigo. Eu próprio também mudei um bocadinho, para melhor, penso eu. E no fundo é esta lógica de crescimento e da dívida de gratidão que nós temos para com a Action Coach, que é muito importante e faz-nos crescer e faz-nos acreditar que a partir de consultoras como vocês, e nós recomendamos a Action Coach a muita gente, porque consideramos que quando alguém quer colocar sistemas dentro da organização, a melhor organização que nós conhecemos são vocês. Se tens esse problema, contratem a Action Coach, falem com o Carlos, até tenho agora uma coisa pendente contigo, que é recomendar os teus serviços gratuitamente aí a algum conjunto de empresas, por isso empresários aproveitem. Eu a partir de janeiro vou fazer isso, daqui até lá não consigo, não está fora da minha agenda, e que isto vamos passar aqui a primeira contributo do dia, que é do diretor executivo da Comunilog, que é o Rui Abreu, que tem feito um trabalho fantástico, um líder extraordinário, um ser humano brutal, e que é um orgulho para nós ser liderado pelo Rui. Portanto, aqui um bocadinho. O Carlos Gil, confesso que já conheço há alguns anos e é uma das pessoas com quem eu mais me identifico, porque efetivamente ele tem um estilo muito calmo, muito assertivo, que marcam a diferença, e ele ao longo destes últimos anos ensinou-me algo que eu considero que é muito importante, que temos que estar acima da linha, deixar um bocado as desculpas e estarmos focados nos resultados. O Carlos Gil é aquelas pessoas muito pragmáticas, não fosse ele um engenheiro como eu, e confesso que tenho alguma inveja do Carlos Gil, porque ele conseguiu uma coisa que eu já ando a sonhar com ela já há algum tempo, que é ter o curso de piloto. E isso revela um bocadinho aquilo que ele é e aquilo que consegue fazer. Muito bem. A primeira surpresa da noite, temos duas. Eu vou uma terceira, mas aqui a falha foi minha. Mas depois vou-te mandar o vídeo amanhã, porque entretanto eu tive um dia agitado e não consegui fazer isto. Vamos aqui um segundo bloco, Carlos. Pronto, a primeira surpresa foi aqui do Rui. Agradecer-te e acho que a vida também é pouco isso, é gratidão, é a marca que tu deixas na vida das pessoas. Mas aqui passaram um segundo bloco, que é o vendedor como líder de confiança. Costumas dizer que um bom líder é aquele que cria espaço para outros crescerem. Na tua perspectiva, em que medida é que vender e liderar são, afinal, a mesma arte? É uma perspectiva interessante e também partilho dessa mesma perspectiva, porque vender é levar os outros a tomar uma decisão que vá de encontro ao interesse dele, claro, e também ao teu próprio interesse. E liderar, influenciar, acaba por ser a mesma coisa. É levar os outros que estão na tua equipa a tomar as decisões que vão de encontro ao teu interesse e também ao interesse deles, porque fazem parte de uma equipa. De maneira que há muitas semelhanças entre vender, liderar, mandar, pedir aos filhos para ir pôr o lixo lá fora, que agora também já não é só dizer vai lá e pronto, não é? Porque eles arranjam desculpas para tudo e mais alguma coisa. É preciso levá-los a perceber o que é necessário fazer. De maneira que, de facto, há muitas semelhanças entre... no fundo, trata-se de influenciar pessoas, trata-se de comunicar, trata-se de persuadir, inspirar as pessoas a fazer aquilo que faz sentido. Olha, há algum erro que tenhas cometido como líder e que tenha ensinado mais de qualquer formação?
Uma coisa que, desculpa, podes repetir? Algum erro que tenhas cometido como líder e que te tenha ensinado mais do que qualquer formação? Olha, há uma coisa uma memória que ainda não saiu da minha cabeça por alguma razão. Uma vez que quando estava em Aljustrel, na Almina, houve lá uma situação, eu também estava irritado, e houve uma pessoa que me perguntou, mas porquê é que estamos a fazer isso? Não é? É só para mostrar que estamos a fazer? E eu já estava um bocado irritado e disse, sim, é para mostrar, porque temos que mostrar porque é que estamos a fazer. De uma maneira brusca. E essa memória nunca me saiu da cabeça. Pois acho que nunca tive oportunidade de dizer à pessoa que, pronto, surgiu esta situação e teve que ser assim. Mas claro que, se calhar, por vezes, a urgência é tal que é difícil comunicar da melhor maneira. Mas foi uma das memórias que ficou e que não saiu, se calhar por essa No razão. fundo, nós, Carlos, tudo é um processo de aprendizagem. São estas memórias também nos constroem para a vida e fazem com que nós tenhamos depois o nosso percurso e a nossa atitude. Sim. Olha, és piloto, membro da Mensa e praticante Karaté. Isso mostra muita disciplina e autocontrole. Achas que essas experiências influenciam o teu estilo de liderança e a forma como enfrentas desafios comerciais? Acho que funciona para os dois lados, não é? Porque foi o meu próprio estilo que me levou a perseguir algumas dessas situações. Por exemplo, agora, cada vez que penso em liderança, consigo encontrar muitas analogias entre aquilo que é liderar e aquilo que é pilotar um avião, não é? Porque tu gostavas de andar num avião com um piloto que não seguisse a checklist e que não seguisse os procedimentos de segurança? Claro que não. Não é? Gostavas de andar com alguém que não tivesse o cuidado ou que não, quando entrasse no avião não soubesse para onde é que queria ir? Claro que não. Não é? Então, numa empresa, nós também queremos saber isso. Queremos saber quem é a pessoa que está à frente, para onde é que vamos, onde é que me vai levar, o que é que me vai levar a aprender. Por outro lado, a questão do Karaté, deixa-me ver. Olha, o Karaté ensinou-me uma coisa importante. Sou cinturão castanho de Karaté. E ao chegar ao cinturão castanho é que me apercebi que ainda tenho tanto para aprender. Aprender, claro. Né? E acho que é assim um bocado com tudo. Né? Sempre melhor que eu comprei o kimono e tem lá só o cinturão branco. Mas sabes qual é o cinturão mais difícil de ter no Karaté? Não. É o branco mesmo. Tem que começar. Esse é o mais difícil. Eu nem sequer comecei, tenho lá o kimono no saco e pronto. Consegui ver um bom pijama. Mas uma pessoa nunca acaba de aprender, não é? E acaba por ser um ciclo. Por exemplo, tu referiste há pouco o programa que fizemos, em que percorreram tudo, e há sempre uma mudança de mindset daquilo que uma pessoa pensa, não é? É muito difícil uma pessoa dizer eu sou dono de uma empresa que fatura 500 mil euros, de eu sou dono de uma empresa que está a caminho de faturar 5 milhões de euros. Só dizer isto... É o próximo objetivo. Mas só dizer isto já implica uma mudança de mindset e leva a que uma pessoa comece a pensar de outra maneira. De maneira que os ciclos repetem-se. Uma pessoa primeiro é inconscientemente incompetente, depois toma consciência daquilo que tem que aprender e tem que fazer o esforço, depois tem que pôr em ação para, a pouco e pouco, passar de conscientemente competente para inconscientemente competente e fazer tudo já em forma automática. E depois aí tem que começar ao início porque há outras coisas para aprender, não é? Muito bem. Olha, no mundo cada vez mais digital e impessoal, como é que se mantém o lado humano da confiança? Há uma frase que tu também te deves lembrar do programa que fizemos, que é sistematizar a rotina, humanizar a exceção. Nós podemos automatizar as coisas e agora há alturas em que isso funciona,
mas é sempre preciso o lado humano, não é? Nós estamos aqui a nossa vida, o segredo da vida é esse, não é? Estabelecer relações com significado com outras pessoas. De maneira que esse aspecto humano tem que estar sempre presente. E às vezes uma pessoa esquece no nosso dia-a-dia, escreve e manda um e-mail. Só que um e-mail não transmite emoções. Uma pessoa pode pôr lá emojis, que ajudam um pouco, mas mesmo assim fica muito aquém. De maneira que é importante resolver as coisas por telefone ou pessoalmente e depois utilizar o e-mail para consolidar e confirmar aquilo que foi dito. Mas esse contacto com as pessoas é sempre essencial. A parte humana, e quer dizer, o desafio é maior, até porque a gente há sempre um conflito, há sempre uma coisa, e o comportamento gera comportamento. E nós cada vez mais temos de ter esta perspectiva, e eu tenho uma perspectiva de calçar os sapatos de toda a gente. Às vezes é que não calçam os sapatos quem lidera, e acho que às vezes a malta devia calçar mais esses sapatos, que são os sapatos mais dolorosos. Mas eu tento sempre calçar os sapatos de toda a gente e ver as várias perspectivas da coisa e com isso ir melhorando. E tu, a questão do coach também, que vamos falar um bocadinho mais à frente, ajuda muito na questão das perguntas, e ajuda-nos a pensar, e ajuda-nos a refletir. Isso foi um trabalho que tu trouxeste que foi fantástico e que faz com que as organizações cresçam. E na prática, acredito que a generalidade das pessoas, quando fala com um vendedor, tem sempre alguma desconfiança, não é? Há muita gente que tem essa desconfiança quando fala com um vendedor, especialmente alguém que não conhece, ou que não o conheceu há pouco tempo. E quando um vendedor diz alguma coisa, pode haver sempre um interesse por trás. De maneira que, se o vendedor conseguir fazer as perguntas para levar a pessoa a pensar e a chegar à conclusão que o vendedor já conhece, então é muito mais fácil a pessoa com quem ele está a falar acreditar nessa conclusão. Porque senão procura sempre defesas. Faz sentido? Faz sentido, claro. Se eu te dissesse que faz sentido, em vez de fazer a pergunta, tu tinhas dito, pois, bem, talvez. Mas como fiz a pergunta, tu já respondeste, estás a ver? Claro. É a lógica das perguntas. Olha, vamos aqui também a um terceiro bloco de perguntas, que vender é fazer crescer pessoas. Como treinador de negócios, ou como business coach, não sei como é que és que eu te trato. Pode ser treinador. Treinador, ou engenheiro dos negócios. Engenheiro dos negócios está agora muito na moda. Tu trabalhas com empresários de vários setores. O que é que ainda falta à maioria dos líderes e vendedores portugueses para atingir o seu verdadeiro potencial? O que é que falta? Que falta à maioria dos líderes e vendedores portugueses para atingirem o seu verdadeiro potencial? Olha, o que é que eu penso? Há pessoas que têm um talento natural para vender, não é? A maioria das pessoas, tal como eu, precisa de aprender e de treinar e de praticar. Agora, em tudo aquilo que nós fazemos, quer seja liderar, quer seja vender, se houver um sistema, não tem que ser um sistema rígido, porque em função das pessoas que estamos à frente, acabamos por saltar alguns passos. Mas se houver um sistema, fica mais fácil comparar este com aquele. E ao comparar um com o outro, ou compararmos nós com aquilo que nós éramos antes, fica mais fácil aprender. Porque eu consigo perceber que se antes de ir ter uma reunião com alguém, eu ligar a perguntar, olha, a localização é mesmo esta, daquela que está no Google, né? Isso faz com que o número de vezes que eu chego lá e a pessoa não está, porque teve coisas mais importantes para tratar, faz com que esse número de vezes diminua e eu tenha mais sucesso. Claro. Ou seja, sistemas, tanto no negócio, como num avião, como nas vendas, diminuem erros e permitem, por um lado, comparar e aprender, e permitem trabalhar sobre essa base para conseguir fazer melhor no futuro. De maneira que, muitas vezes, o que eu vejo é que há essa falta de sistemas. E isso causa desperdício. Eu não gosto nada de desperdício. Engenharia a falar. Eu engenharia a falar. Olha, achas que a formação em vendas
e a questão do business coach é, no fundo, uma formação em mentalidade ou uma capacitação em mentalidade? É um pouco de tudo. Claro que qualquer pessoa acaba por construir crenças, não é? E isso é uma coisa que nós, como humanos, como animais, temos. E já agora há um estudo interessante em que pegaram em galinhas, deixaram-nas esfomeadas e davam-lhes um bocadinho de comida. E se elas, quando receberam a comida, estavam assim a fazer uma coisa qualquer esquisita, elas pensavam, se calhar se eu voltar a fazer isto, recebo mais comida. E quando faziam isso e recebiam mais comida, ficava com essa crença ainda mais reforçada. Se não recebiam comida, pensava, se calhar tenho que fazer mais uma vez para conseguir. De maneira que esse processo de esfomear as galinhas, dar-lhes comida aleatoriamente, produzia crenças e produzia tiques. Nós não somos muito diferentes. Se um vendedor acontece-lhe que faz um telefonema à segunda-feira e do outro lado não atendem, ele começa a pensar, se calhar à segunda-feira é um mau dia para fazer telefonemas. Acontece outra vez, reforça essa crença. Só que as vezes em que ele faz telefonemas à segunda-feira e não há problemas, ele nem nota. De maneira que essas crenças acabam por moldar o comportamento. Isso também acontece nos empresários, nos líderes, acontece em toda a gente. E qual era a pergunta? No fundo, se achas que é uma formação sim, em vendas ou business coach é, no fundo, uma questão de formação em mentalidade ou de mindset? De maneira que, periodicamente, faz sentido rever quais são as crenças que tenho, quais são aquelas que me limitam, quais são aquelas que eu preciso ter. Isso acho que falam das crenças, às vezes as percepções erradas, que agora também está muito em voga. Um gajo fala em anos e malta percebe o gajo. Também fica com a percepção. E paralelamente a essa revisão das crenças, do mindset, daquilo que a pessoa pensa, também é importante renovar algumas competências. Eu costumo dizer que nós temos mais que ser lembrados do que ser ensinados. Claro. E enquanto há um tema que nós ouvimos e que ainda não estamos a pôr em prática, vale a pena ouvir novamente. Não é? Porque quando uma pessoa lê um livro por uma segunda vez, há alguma coisa que faz mais sentido e que pode provocar uma mudança. Ou seja, do mesmo modo que alguém que treina para uma maratona não corre uma vez e diz, pronto, já está, não é? Também alguém que esteja na área das vendas ou na área da liderança deve renovar essa aprendizagem, porque há sempre alguma coisa nova. Há sempre algo que pode ser um bocadinho melhorado. Ou algo que já fizemos e que deixámos de fazer e que temos que voltar a fazer. Não é? De maneira que tem a ver tanto com a parte do mindset e das crenças, como também com a parte das competências que têm que ser renovadas e também a própria mudança obriga-nos a trabalhar com coisas diferentes, não é? Mas acho que a malta tem muita tendência de entrar na roda do rato, enfim, a dizer a mesma coisa e estar sempre dentro daquelas lógicas daquilo que... E esse é um problema que nós temos e temos sempre que, nas equipas, tentar evitar. Eu, felizmente, não nasci com essa doença da rotina, para quero sempre fazer coisas novas e diferentes. E quando trabalhas com empresas, o que é que quis dizer, Carlos? Desculpa. Ia dizer que mesmo a própria maneira de vender evoluiu muito, porque antigamente dava-se muito pouca importância à questão do rapport, da confiança. Havia um foco muito grande no processo da venda. Nós ainda vemos filmes antigos com pessoas a comprar carros em que é só isso que interessa. E depois havia muito pouco esforço no follow-up, no acompanhamento dos clientes. Agora é o contrário, porque trabalhando a parte da confiança mútua entre o vendedor e o cliente, a parte da venda acontece naturalmente e depois é preciso dar um foco muito grande à parte do acompanhamento, porque esse cliente vai voltar mais vezes, vai recomendar amigos, familiares, vai dar testemunhos, e isso é que faz com que as vendas futuras fiquem muito mais fáceis. Claro. Ou seja, enquanto que antes era foco no meio, na parte da venda, agora é ao contrário.
Olha, quando trabalhas com empresas, o que é que dá mais prazer ou mais gosto? Ver crescer os resultados ou ver crescer as pessoas? Acho que é difícil acontecer uma coisa sem a outra. Há um cliente meu que, quando começámos a trabalhar, dizia que, olha, o meu objetivo é organizar um bocadinho as coisas, porque eu não sou muito ambicioso, não quero, já estou satisfeito assim, quero só ter um bocadinho mais de tempo para aquilo que é o dia a dia. Mas depois, à medida que o próprio que foi aprendendo algumas coisas e pondo em prática, esse medo de sonhar, se calhar, desapareceu e ele agora já tem outros objetivos. Ele também faz parte de uma organização que é importante, que é o BNI, uma organização de networking, em que também há um momento de aprendizagem, e ele, nesses momentos de aprendizagem, já partilha aquilo que aprendeu sobre liderança, sobre gestão de tempo, sobre uma série de outras coisas, e já tem umas ambições completamente diferentes para o negócio. De maneira que o negócio só cresce se o dono também crescer, não é? Se Claro, essa sem dúvida. mentalidade mudar. As duas coisas estão agarradas uma à outra, mas sinto muita satisfação quando alguém muda uma coisinha nele próprio e também adoro quando me dizem que fiz aquela coisinha que descobrimos na nossa sessão, comecei a fazer orçamentos de outra maneira e os meus resultados líquidos aumentaram de 7 para 50. Olha, o que é que te faz perder a paciência? Aqueles comportamentos ou crenças que bloqueiam o progresso? Olha, há pouco quando falámos com o Rui, quando o Rui falou, ele falou em estar abaixo da linha, não é? E abaixo da linha são as culpas, as desculpas e a negação. E quando estou a falar com alguém e me diz que, pois, mas com estes impostos nem vale a pena uma pessoa ser empresário e não se consegue, na situação atual não, é impossível arranjar pessoas e as pessoas já não gostam de trabalhar. Quando estão assim com estas culpas, a culpar outros com desculpas e estão assim repetidamente, aí é muito difícil pôr as pessoas acima da linha a pensar, então, está bem, acontece isso tudo, mas o que é que eu posso fazer diferente? E aí confesso que às vezes sinto que em vez de andar a pregar para esses lados, é melhor ir procurar outras pessoas que tenham uma mente Tem mais outro aberta. perfil, não é? É. Tu já abandonaste algum cliente que inicialmente começou a trabalhar contigo e tu viste que não conseguias trabalhar a questão do business coach porque era uma mente mais fechada ou não conseguias implementar o teu trabalho? Já. E o que é que acontece? Não há milagres, não é? Claro. Um business coach ou um treinador de negócios pode levar as pessoas a tomar consciência daquilo que têm que fazer diferente. Mas se depois continuam a fazer as mesmas coisas, semana após semana, se não implementam e assumem os compromissos que assumiram, passo o pleonasmo, na última sessão, e não fazem nada, não é? As conversas podem ser muito interessantes, podemos falar de coisas, podemos sair até inspirar um bocadinho e levar as pessoas a ficar mais satisfeitas ao fim de uma sessão, mas se não põem em prática, vai continuar tudo na mesma. Não é? E aí, Claro. nessas situações, também digo que não vale a pena. Não vale a pena se não há esse compromisso com a Para ser mudança. genuíno também com o cliente e acho que também parte do teu sucesso do teu negócio é tudo aquilo que tu também implementas e consegues ter resultados, porque a partir da malta saber, olha, o Carlos trabalhou ali com a malta da Comunilog, eles cresceram 15 ou 20% naquele ano, vai fazer com que outras pessoas acreditem que é possível. Se tu tiveres muitos negócios falhados, o business coaching também não funcionou. Temos aqui mais uma surpresa, também é de um amigo teu, de tal grupo, que às vezes a malta dizia que era o Penny. Uma vez estava na Figueira da Foz e opa, há aqui uma malta que eu nas manhãs que é do Benny. Do Benny? Que é o Benny? O BNI é o BNI, que é o Business Network International, na qual eu também já tive a oportunidade de pertencer, também contigo. Que é aqui o nosso amigo, a ver se tu conheces. Então este vídeo é para falar do meu amigo Carlos Gil. E o que é que se pode dizer do Carlos Gil? Além de uma excelente pessoa, um excelente profissional, muito focado nos resultados e que de facto ajuda as empresas, através da melhoria de processos, a que alcancem esses resultados. Ele tem uma capacidade extraordinária, que eu não tenho, mas gostaria de ter,
que é converter tudo em números, fazer toda a análise numérica das coisas, para de facto se consiga atingir os resultados a que nos pretendemos. Por isso, quem quiser melhorar os seus resultados, quer do ponto de vista empresarial, quer também do ponto de vista pessoal, porque acaba por transbordar sempre para a parte pessoal, o Carlos Gil pode ser uma boa ajuda e desejo-te a ti, Carlos Gil, as maiores felicidades, não só no teu negócio como na tua vida, e continuar a ajudar as empresas a atingirem o topo, que é o que se pretende. Boa tarde, Carlos. O grande Filipe Gomes, também é um grande amigo, não sou, também tenho aprendido muito com ele. São as duas surpresas da noite. E todos gostavam de ser como tu em alguma coisa, já me paraste de par. E eu também já aprendi muito com o Filipe. E o Filipe é daqueles que tem um talento nato, ele é comercial e vai ter uma carreira grande na empresa onde está, certamente, mas ele é um excelente comercial nato, daqueles que têm um à vontade com os clientes, que se importa com eles, mas ele também treina, também aprende, gosta de ler, mantém aqueles hábitos que o levam a crescer, e nesse aspecto ele é um exemplo para qualquer pessoa, não é? E já utilizei o Filipe como exemplo quando falo com muitos dos meus clientes. E equipas de vendas, tem uma história bonita também na área das vendas. Uma história bonita como a tua, mas foi interessante a forma como chegaste à Business Coaching, que até podes contar um bocadinho sobre isso, que acho que as pessoas saberem isso também era interessante. Olha, então foi o seguinte... Queres aqui parar este mundo do Business Coach? Queres que é uma história também para as pessoas perceberem? Olha, então é o seguinte, eu estava na Martifer e fui fazer um mestrado em gestão. E lá conheci as pessoas que depois arrancaram com a Action Coach em Portugal. A Action Coach é uma empresa multinacional, nasceu na Austrália, tem agora sede em Las Vegas e está presente em 70 e tal países. E eu fui acompanhando aquilo que essas pessoas iam fazendo com a Action Coach, e a mudança que provocavam e o reconhecimento que tinham por parte dos seus clientes era algo que eu sentia um bocadinho de inveja. Ou seja, e depois, quando tive a oportunidade quando surgiu a oportunidade de mudar de vida, era isto que eu queria fazer. Logo a seguir comecei, no fundo, no meu dia-a-dia com as equipas que tinha, já era um bocadinho coach. Muitos dos conhecimentos e daquilo que é o sistema da Action Coach também já estava familiarizado com tudo aquilo que aprendi ao longo da minha vida. De maneira que foi juntar tudo. O que é que aconteceu ou não aconteceu? É que eu, na minha vida passada, empresarial, estava muito virado para dentro da empresa, para as pessoas com quem trabalhava. E como empresário, tenho que dar a conhecer aquilo que eu faço e, no fundo, mostrar o que eu faço e levar as pessoas a tomar uma decisão de quererem trabalhar comigo. E eu não sabia o que era necessário para fazer isso. E eu lancei-me de cabeça para este projeto, e ainda bem que o fiz. Se tivesse pensado o que é necessário para fazer isto, tenho que aprender vendas, mas lancei-me de cabeça, aprendi aquilo que era necessário, porque alguém que não tem experiência nenhuma de vendas consegue aprender, e foi o que eu fiz, né? Aprendi, e acredito que sou bastante bom naquilo que faço, não como profissional, não faço só isso, mas é necessário vender aquilo que nós somos e vender a nossa ideia e os nossos ideais. Foi a melhor decisão que tomei, porque, de facto, estes últimos anos foram os anos em que aprendi mais, em que conheci mais pessoas, em que cresci mais profissionalmente, e é muito gratificante para mim ver as outras pessoas com quem trabalho também crescerem. Isso é fantástico, no fundo é fantástico. Para quem está agora a começar na área comercial ou de gestão, que conselhos deixa sobre como ganhar confiança e autoridade? Ler, aprender, tomar consciência daquilo que são. Ao tomar consciência daquilo que são e daquilo que devem ser, daquilo que podem ser, mas ao tomarem consciência daquilo que são,
também conseguem perceber que não tem que ser sempre assim. E aprendendo como outros são, conseguem adotar um pouco desses comportamentos. Mas, sem dúvida, a aprendizagem contínua. Se querem ser melhores líderes, leiam livros sobre liderança. Se querem ser melhores gestores, leiam livros sobre gestão. Estejam com pessoas que partilham dos mesmos interesses. Há uma frase do fundador da Action Coach, o Brad Sugars, que diz que o sítio onde vai estar daqui a 5 anos depende dos livros que leres, das pessoas que conheceres e das ações que tomares. Claro. Né? E as ações só surgem ao fim de uma pessoa aprender. Agora, claro que na altura era livros, não é? Agora pode ser livros, pode ser vídeos, pode ser webinars, workshops, tudo e mais alguma coisa. Podcasts como estes que também se aprende muito. Não, mas sem dúvida. Sabes que eu agora muito das minhas atividades passa por ouvir podcasts quando estou a trabalhar. E aproveito muito estes programas que faço com muito gosto. Também é uma responsabilidade social que a empresa tem. E vou ouvindo, e estes insights que vocês trazem, que vocês deixam, e que muitas pessoas depois vão ouvindo, e depois a vantagem destes programas é que a seguir, quando ele termina, há sempre mais visualizações ainda, porque a malta hoje já ouve tudo muito fora de horas e acaba depois por ter uma influência muito grande até no nosso pensamento e na nossa forma de estar nos negócios e também, no fundo, acaba por desenvolver competências. Olha, alguma prática ou rotina que uses no teu dia-a-dia para manter a energia e a clareza, seja antes de um voo, de uma reunião ou de uma decisão difícil? São situações diferentes. Olha, no dia-a-dia há algo que ajuda a manter a energia. Ou a ganhar energia no início do dia, não é? Por exemplo, há um exercício que nós temos de levar a pensar, a refletir sobre aquilo que nós queremos ter. E ao fim de refletir sobre aquilo que queremos ter com detalhe, pensar o que é que podemos, o que é necessário fazer para lá chegar. E claro que fazer não é suficiente, também é preciso às vezes ser diferente. Ou ser mais disciplinado, ou ser mais atento, ou ser mais carinhoso, se estivermos a falar da nossa vida pessoal. E nós lembrarmos-nos a nós próprios daquilo que nós temos que ser no início do dia, ou mais do que uma vez por dia, se necessário, e dizermos a nós próprios: eu sou disciplinado, eu faço aquilo que tenho que fazer primeiro, para depois ter tempo de qualidade para mim, para a minha família e para aprender. E relembrar-nos disso, naquilo que nós chamamos os I am statements, eu sou, do inglês, leva-nos a ser um bocadinho mais dessa maneira e começar a pouco e pouco a mudar aquilo que somos para aquilo que nós queremos ser, para aquilo que nós podemos ser. De maneira que essa prática dá energia. Obriga-nos a assumir esse compromisso com nós próprios. No que respeita ao avião é diferente. É importante uma pessoa repensar aquilo que está a fazer, no fundo, sentar-se na cadeira e pensar quais são os procedimentos que tem que tomar. No fundo, fazer um ensaio em seco para depois, quando estiver lá no sítio, conseguir fazer a mesma coisa. Costumas voar de avião, Carlos? Recomendo aos vendedores fazerem quando estão a treinar um guião ou uma frase qualquer, treinarem isso em frente ao espelho até que essa frase seja deles naturalmente. Tu costumas andar de avião? Costumas fazer voos? Costumo. É algo que estar lá em cima, sozinho, a controlar tudo, dá assim uma sensação de tranquilidade enorme. E agora, às vezes, não ando mais porque falta-me destino, porque em casa tenho algumas pessoas que ou que não gostam tanto, ou que enjoam um bocadinho, mas às vezes falta... Já andou contigo de avião? Já toda a gente andou, já cá em casa, já toda a gente andou comigo, de maneira que quem eu convidar para andar de avião pode ter a certeza que é seguro. Se eu já levei a minha filha, o meu filho e a minha mulher, é porque é seguro. Mas faço isso, penso nas coisas antes e fico muito satisfeito por estar lá em cima, e é uma coisa que faço com alguma frequência, não faço mais. Deve ser uma sensação única, não, Carlos?
Como? Deve ser uma sensação única. É único. Lembro-me, aqui há um tempos fui a um festival aéreo em Castelo Branco e estar a passar por cima da Serra da Estrela, olhar para o lado, ver a torre, umas nuvenzinhas por baixo e nos buracos das nuvens ver as aldeias lá em baixo, é um espetáculo. Muito bem. Olha, se tivesse que identificar um erro comum que os novos líderes cometem, qual seria? Acharem que a liderança ou a gestão, talvez mais a gestão, que a gestão é uma arte. E a liderança às vezes é uma arte. Às vezes é preciso uma pessoa pensar fora da caixa e o que é que precisa fazer. Mas a parte da gestão, que é algo que um líder também tem que fazer, pelo menos um pouco, e aliás, no início tem que fazer muito, mas depois talvez menos um pouco, não é uma arte, é uma ciência que se pode estudar, que se pode sistematizar, que se pode garantir que vai evoluindo para que o negócio consiga também acompanhar, porque as necessidades também vão evoluindo. Mas é possível aprender isso e faz sentido aprender isso. Muito bem. Olha, estamos aqui a chegar ao momento final. O que não está no currículo. Carlos, uma última pergunta. E esta é daquelas que não vêm nos livros de gestão. Se tivesse de escolher uma palavra que define o teu estilo como líder e vendedor, qual seria? Olha, de facto é preciso alguma introspeção para conseguir chegar a isso. E às vezes precisamos de ajuda para fazer essa introspeção. E aquilo que eu sinto mais ou menos que sou ao trabalhar com outras pessoas, sou uma espécie de uma arma secreta. Ou seja, eu não sou algo discreto, mas estou disponível para levar as pessoas a pensar e a tomar uma decisão, ajudar as pessoas a refletir e a decidir da melhor maneira. De maneira que, se calhar, essa não é uma palavra, são duas, mas é isso que talvez me defina melhor. E porquê? Olha, por causa disso mesmo, porque não sou eu que sou o herói. Quem é o herói é aquela pessoa com quem eu estou a trabalhar. Ele é que toma as decisões, ele é que aprende, ele é que põe em prática. E eu estou aqui para acelerar isso, para acelerar essa evolução. Mas roda tudo à volta dele. Não é? Claro. Ele é que é o principal. E às vezes, quando eu vejo alguns inspiradores, motivadores ou coaches no YouTube, dá a ideia que eles querem ser os heróis. Só que não, o herói é aquela pessoa que está à minha frente. Ele é que é a pessoa mais importante da sala. Muito bem. Carlos, olha, tu continuas a ser uma fonte de inspiração para muita gente. Para mim também continuas a ser uma fonte de inspiração. Vou-me lembrando de ti, da questão do Brad Sugars e da tabela de sucesso do negócio, e estou sempre também a olhar muito para essas coisas. Esta horinha que tivemos aqui, estes 50 minutos, que esta pequena conversa que nós tivemos aqui, serve muito também para o processo de aprendizagem das pessoas que nos estiveram aqui a ouvir. Pois amanhã mando o número de visualizações que o nosso vídeo tem. E no fundo é agradecer-te a oportunidade de poderes também estar em conversas de vendedor, trazeres os teus inputs, trazeres os teus insights. Depois de um longo dia, eu sei que hoje estiveste bem a mim, possivelmente estarás cansado também um pouco disso, mas também demonstra muito aquilo que é a resiliência. E queria deixar eu pessoalmente uma última pergunta. Que mensagem gostarias de deixar para quem nos está a ouvir? Uma mensagem, uma reflexão tua e um princípio, tu achas que uma mensagem que gostaste de deixar? Há uma frase de uma pessoa que foi mentor do Brad Sugars que eu acho muito
importante e tento também seguir isso, que é: não queiras que a tua vida seja mais fácil, faz por ser uma pessoa melhor. Ou trabalha mais em ti do que no teu negócio. Né? E de maneira que isso obriga a uma aprendizagem contínua. E uma pessoa, quando aprende, consegue fazer mais coisas, consegue fazer o mesmo com menos esforço. Muito De bem. maneira que esta frase de não queiras que a tua vida seja mais fácil, faz por ser uma pessoa melhor, acaba por traduzir isso. Não é? Estar acima da linha e, ao mesmo tempo, continuar a aprender. Fantástico. Bom princípio. Carlos, olha, não sei se queres deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir. A ti agradecer-te mais uma vez por esta conversa inspiradora, onde falámos de liderança, vendas e, acima de tudo, pessoas. A todos os que nos ouvem, lembrem-se que liderar é servir e vender é ajudar. Voltamos no próximo episódio de Conversas Vendedores. Não sei se queres deixar alguma mensagem também para o pessoal. Nuno, obrigado pelo convite e muitos parabéns por esta iniciativa e por aquilo que vocês na Comunilog estão a desenvolver. Pronto, deixaste cá uma sementeira boa. E pronto, e até lá, boas vendas a todos. Uma continuação de um final de semana muito bom. Amanhã já é sexta-feira, dia de Halloween. Amanhã também vou mascarar, pelo menos de manhã, que assumi esse compromisso com a equipa. E obrigado a quem nos está a ouvir, e voltaremos mais à frente com conversas de vendedor. E mais uma vez, obrigado ao Carlos por tudo o que fez pela nossa empresa, pela nossa organização e por ser a pessoa extraordinária que ele é. Obrigado, Carlos. Obrigado.